Olá, boa noite. Eu me chamo Danuzara Moraes. Eu vou me apresentar porque é sempre eu, Luiz, que aparece por aqui, né? Então, eu venho em prol hoje especialmente do projeto Despertar da Gestante. Ele é um projeto que eu digo que é um filho novo, porque justamente ele veio junto com esse nascimento do Gabriel Luz e todo o preparo, né? Tá aí a Roberta já entrando, tá fazendo parte, inclusive, né, do Despertar da Gestante. E ele tem o intuito de elevar a, a força, né? Potencializar ainda mais a força que a mulher tem, resgatar esse protagonismo da mulher numa sociedade hoje, né, já faz tempo na verdade que é bastante patriarcal e nos foi tirado muitos benefícios, muitos poderes. Então o Despertar da Gestante ele tem esse intuito de trazer informações preciosas para as mulheres, para as gestantes, para quem está se preparando também, para as tentantes. Tudo o que eu experimentei, estudei, vivencio, né, eu procuro compartilhar também, porque realmente eu me senti beneficiada. Eu fui assim, cercada de anjos ao longo da minha gestação e todo o preparo, e foi incrivelmente maravilhoso, faria tudo de novo. Então, além de a gestante receber toda semana uma prática de yoga e de meditação, ela também recebe pequenos exercícios, reflexões para fazer, alguns estudos que eu compartilho para ela dar uma espiada, ver se faz sentido, pequenas vivências que ela mesma pode sozinha realizar em casa. Então é bem bonito assim, esse projeto, tem muito material para compartilhar, muita preciosidade que às vezes a gente não acha assim tão fácil, tem que dar uma cavocada. E daí tem também o grupo de apoio, o grupo no WhatsApp, que a mulher que entra, ela pode permanecer ali até quando quiser, onde acontece essa troca entre outras mulheres, né? Porque é incrível como a gente aprende com as outras, cada uma tem a sua experiência, a sua bagagem, e geralmente só quem passa pelo portal da maternidade, da gestação, sabe o quanto isso é arrebatador, assim, é transformador mesmo. E daqui a pouco eu vou chamar a doutora Estefânia, já vi que ela entrou, mas queria só contar para vocês como é que eu conheci essa joia rara, que foi no Espaço Inspire, o espaço que a gente tem aqui em Jaraguá do Sul. Então eu tava um belo dia lá e eu já tinha escutado falar dela, porque ela estava gestando e ela foi fazer aula de yoga lá no espaço de yoga para gestante. E aí eu já fiquei super animada de uma médica, ginecologista, obstetra, fazendo aula de yoga, né? Poxa, que bacana. E aí foi amor à primeira vista, né? Quando eu a conheci e eu já estava gestando. Então eu falei, nossa, foram nossos anjinhos que trouxeram você aqui para Jaraguá, porque até então ela estava em Curitiba, né? Apesar dela ser de Jaraguá do Sul. Então ela veio para Jaraguá já grávida, já buscando o yoga. E aí eu pensei, que bênção, né? Eu já falei assim, então vou fazer o meu pré-natal contigo. E até brinquei que os nossos filhos devem ter se conversado lá no astral. E então eu fiz boa parte do pré-natal com ela. Depois que a Yara nasceu, então a filha dela, aí eu dei continuidade com o Dr. Paulo lá de Brusque. Mas eu continuei, não me desgrudei dela, da doutora Stefani. Eu continuei, eu fiz inclusive acupuntura para melhorar minha absorção de ferro, porque eu tava com bastante anemia na gestação. E pela primeira vez na vida, a minha ferritina nunca esteve tão boa depois do tratamento que eu fiz com ela. Fiz também com a Helena, massagem, né?
Então foi assim, uma equipe de ouro que eu tive no meu entorno, né, quando eu tava gestando. Eu sou muito grata. E no fim a amizade foi crescendo, porque é impossível tu não amar essa pessoa. Tanto que hoje ela é minha comadre, ela é madrinha do Gabriel Luz, o nosso filho. E então vocês vão conhecer, quem ainda não conhece, né, um pouquinho da história dela. E fico muito, muito feliz de poder ter esse momento aqui e compartilhar com vocês. Agora deixa eu ver como é que eu faço para convidar. Estê, se você puder me mandar a solicitação, acho que fica mais fácil. É, porque eu nunca convidei alguém para live. Geralmente eu recebo a solicitação e daí eu aceito e a pessoa entra magicamente. Mas ai, e aí quem quiser também fazer perguntas, né, na medida do possível, a gente responde. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar, algumas curiosidades que eu tenho, mesmo a gente sendo amigas, mesmo ela sendo profissional que trabalhou comigo na gestação. Tem muita coisa que a gente acaba não sabendo, né, da vida da pessoa. Cada pessoa carrega consigo muitas experiências. Olá! Oi, Apareceu a Margarida! Ai, que bom te ver, que né? bom te Esse ver também. encontro virtual, assim, na frente de várias pessoas. A gente morre de saudade uma da outra, né? A gente já falou que a gente tem que ser vizinhas, ainda mais com essa história de isolamento aí, complicou um pouco. Ai, mas bem-vinda à nossa live. Você tá bem? Obrigada, tô bem, tô felizona. Ah, Nessas últimas horas pré-live, eu tava parceira que eu ia te encontrar aqui para conversar. a gente fica, né? Nossa, impressionante. Eu tava assim também, sabe, um misto de ansiedade com empolgação. Ai, meu Deus, como é que vai ser? É sempre uma caixinha de surpresas, né? Porque a gente traz esse lado também da intuição, de deixar fluir, de deixar aflorar, então nem a gente sabe o que vai ser dessa live. Sim, eu ia me preparar, tipo, fazer um roteiro, né? Porque eu tava pensando esses dias, quando eu tava me preparando para outra, né? Que a gente teve que cancelar. Pensei, meu, como é fácil pegar números, falar de coisas bem práticas, né? Versus falar de você, assim, até onde ir. E eu sou Sim. meio faladeira, então quando eu vejo, eu já contei tudo. Ai, que maravilha! É assim que a gente gosta. Porque geralmente as lives que eu, pelo menos, tive a oportunidade de acompanhar, que você participou, você fala mais de um âmbito da ginecologia, num âmbito mais profissão mesmo, né? E essa Uhum, a gente resolveu misturar no caldeirão ali um pouco, uhum, assim, um pouco da tua profissão, mas também como se isso se espelha na tua vida pessoal, né? Que eu acho que isso sim, inspira muito as pessoas, essa coisa do carne e osso, né? De você também ter as tuas batalhas, você também ter os seus princípios, os seus valores, enfim, os teus desafios, né? Tem tudo isso, assim, em jogo, não é uma coisa matemática, né? Um mais um uhum, é dois. Não, mais um, inclusive, pode ser três, então a gente não sabe muito o que acontece. Então eu vou logo uhum. pedir a pergunta, aquela clássica, né? Universal. Quem é você? Bom, então, meu nome é Stefane, né? Eu atualmente trabalho como médica, ginecologista e obstetra aqui em Jaraguá do Sul. Trabalho na rede SUS aqui da região, né? Faço o pré-natal de alto risco do SUS, o ambulatório de ginecologia. Também eu atendo consultório e trabalho na maternidade aqui do Hospital Jaraguá. Além disso, eu sou mãe de uma criança de 2 anos, a Yara. E essas são as coisas que eu faço no momento, assim, né? Que me tomam mais o tempo.
no momento, né? Aham, eu também, ó, podia falar que eu sou instrutora de Kundalini Yoga. É verdade, fez a formação, né? É, Teve aquela é, tua experiência, se tu puderes, assim, contar rapidamente na Amazônia. sim. Então, tu tinha me perguntado como foi que eu escolhi a ginecologia e obstetrícia, né? Boa, essa seria a primeira pergunta. Já vou, então, já vamos falar dela, então, que esse assunto entra aí, né? Como que foi essa escolha tanto pela medicina quanto a ginecologia obstétrica, né? Então, quando eu estava nos últimos anos da faculdade de medicina, eu não me atraía por nenhuma especialidade, assim. Não gostava da ideia de focar em alguma coisa, sabe? E aí abrir mão de todo o resto. Eu tinha recém feito a formação de Kundalini Yoga. Quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu comecei a praticar yoga para me trazer bem-estar, e daí eu encontrei um universo muito amplo, assim, de outras possibilidades de curas e tratamentos, e aquilo me fascinou. Então, eu fazia um paralelo com a faculdade e queria algo que fosse mais abrangente, assim. Então, as especialidades na época não me atraíam. E aí eu me formei e decidi ir trabalhar, né? Eu queria também trabalhar em lugares que não tinha tanto acesso à saúde, né? A médicos e tal. Tinha esses sonhos. Aí eu fui para a Amazônia, né? Aí eu fui para Tabatinga, uma cidade a 1.000 quilômetros de Manaus, né? A 1.000 quilômetros em direção ao oeste, fica na fronteira com a Colômbia e com o Peru, assim, uma região extremamente abandonada mesmo. E aí lá eu passei um ano trabalhando no Hospital do Exército, que é o hospital que supre a região, assim. E lá no hospital eu fazia um pouco de tudo, né? Era plantão e daí tudo que vinha da região vinha para esse hospital e lá eu atendia criança, idoso, vítima de trauma, gestante, e aí os partos que aconteciam. Aí, nossa, eu nem, de verdade, esses dias eu até tava contando para as meninas que fazem especialização aqui em Jaraguá, eu falei, eu fui pro meu primeiro parto, assim, sem saber o que fazer, sabe? Aí o pediatra que tava ali esperando o neném, que já era um homem mais experiente, eu olhei para ele e falei, o que que eu faço? Aí, enfim, aí assim foi, e ao longo do ano, toda vez tava de plantão, aí quando o bebê tava prestes a nascer, eles avisavam do centro obstétrico e falavam, ó, tá nascendo, daí eu ia pro parto, e assim, no começo eu ia com um pouco de medo, e de repente, com o passar dos meses, eu não queria mais sair de lá, do centro obstétrico, sabe? Foi Aí, às ficando. vezes, a gente sempre ficava em dois de plantão, né? Aí, quando ia ter parto, daí era eu que ia, assim. Aí, de repente, o outro plantonista já ficava louco da vida, porque eu não voltava nunca mais pro PA, assim, só ficava lá no centro de parto. E aí foi passando o ano, assim, foi acabando o meu tempo que ia passar um ano lá, e eu pensei, meu, será que eu quero fazer obstetrícia? Porque daí, como eu fui trabalhar, também eu senti a necessidade de ter uma especialidade. Eu vi que realmente eu não poderia oferecer uma medicina bem feita, só com a parte mais holística, assim, sabe? Eu sentia que eu precisava, com a formação que eu tive, né, precisava aprofundar um pouco mais. Eu falei, não, eu vou ter que fazer uma especialidade mesmo e tal. E aí eu pensei, meu Deus, será que é obstetrícia? Aí fui conversar com vários obstetras e todos falavam, não, 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 não faça, não faça. Sério, todos. Sem brincadeira. Aí eu pensei, meu, mas eu não vou conseguir mais não fazer. Tarde Aí, demais, né? Eu já me apaixonei. aí eu voltei, daí voltei para Curitiba, que era onde eu tinha feito minha formação, né, minha faculdade. Falei, não, vou fazer mais um ano trabalhando com um pouco de tudo. Aí eu fazia home care, cuidava de idoso, fazia plantão de pediatria, que era uma coisa que eu adorava. E nesse ano, isso foi em 2014, mais ou menos, aí parece que em Curitiba estava borbulhando muito todo o movimento de humanização do parto, e que para mim estava sendo uma novidade. Aí eu fui para um encontro, um seminário de humanização no parto, e aí tudo fez sentido, assim. Daí eu falei, nossa, que é isso, sabe? Porque eu tinha, na faculdade, quando eu tive contato com a obstetrícia, não era assim, com esse enfoque. Eu não sabia que poderia existir esse enfoque também. E aí não tinha, assim, me atraído tanto, sabe? É quase um E universo ali, paralelo, né?
Assim, quando é. você entra para essa questão do parto humanizado, assim, eu acredito que seja, uau, isso existe? É, é possível? Sim. Eu lembro quando eu assisti, daí tinha acabado de sair aquele Renascimento do Parto, né, que eu assisti. Eu falei, meu Deus, assim, para mim era tanto mito que eu também não sabia que eram mitos, assim, sabe? Porque a gente apenas vai recebendo informação, né, e vai passando de uma geração para outra. E aí fechou tudo assim, daí eu falei, não, é isso aí eu vou fazer obstetrícia. Aí eu decidi fazer mesmo, aí eu fiz a residência ali em Curitiba, na Santa Casa, e a maternidade era maternidade Mater Dei, foi uma experiência muito legal, foram 3 anos bem intensos, né? Eu, antigamente, quando eu saí da faculdade, eu não gostava muito do clima hospitalar, então eu pensava, não quero muita coisa que tem hospital, assim, e aí eu pensava que eu não ia conseguir uma residência que é tipo um regime muito pesado de carga horária de trabalho, e daí, quando foi assim, eu pensei, gente, para ficar atendendo parto, eu fico quantas horas for, assim, no hospital, e daí deu certo, tudo bem, a gente fica um pouco louco, né, Faz parte, acho, mas, né? é, mas valeu muito a pena, assim, foi muito legal, e daí agora, eu terminei minha residência em 2018, em fevereiro de 2018 eu saí da residência, e aí já linkando com a maternidade que eu saí da residência grávida, né? Engravidei nos últimos meses de residência, e aí apresentei o meu TCC com a minha filha na barriga, foi muito emocionante, assim. E daí Nossa, eu brinco que a minha primeira paciente fui eu, né? é Porque, verdade! porque daí quando acabou a residência, eu tava ali, tipo, já nisso de começando pré-natal e sentindo tudo, e daí vivendo tudo, né? Que eu tinha ali acabado de aprender e já vivendo na prática, assim, já me colocando no outro lugar da mesa, né? E foi também, assim, muito bom do jeito que foi, assim. A cobaia de si mesma, né? Isso que é. Sim, Olha só, tem uma pergunta ali, eu acho que é do teu irmão. assim, Você sabe, Stefani, se existe faculdades de medicina no Brasil que desenvolvem o tema do parto humanizado? sim, eu acredito que sim. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, na UFSC, né? Uhum. Eu sei que até o centro de parto deles, o centro obstétrico, é uma referência assim para a humanização do nascimento, os profissionais, a forma com que eles conduzem. Então essa já é uma referência assim aqui em Santa Catarina. E eu acredito que conforme as mulheres também vão se informando e vão demandando mais, vai surgir, né? Eu acredito assim que Uhum, é quase uma coisa que anda junto, assim, tanto do lado de cá quanto de lá, assim. Eu vejo que tem muitas mulheres que não estão satisfeitas, né, com o que os hospitais estão propondo, estão entendendo melhor os seus direitos e exigindo, e aí também vem de encontro, né, com essas informações que estão chegando. Acho que o próprio Renascimento do Parto, ele é tipo um filme que todo mundo deveria assistir, mesmo quem não quer ser mãe ou quem não quer ser pai, porque ele, acho que o nascimento envolve toda a sociedade, né? É o futuro, uhum, né? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho lá na frente, né? E um uhum, parto violento, um parto não respeitoso, isso traz também uma sociedade igualmente violenta e não respeitosa. É só um reflexo, né? E a gente faz todo um auê quando alguém falece, né? Tem, sei lá, o velório, nananana, mas quando alguém nasce, tipo, não tem, assim, digamos, esse olhar, assim, cuidadoso, né? Isso eu acho que é algo que falta, infelizmente, assim, esse olhar mais atento da sociedade, assim, não é simplesmente ir lá, nasceu, ai que bom, mamãe e bebê nasceram vivos e pronto, né? Tem muito mais do que isso, né? uhum. E aí, você saiu, você se formou, já estava com a Yara na barriga. E quais que foram esses primeiros desafios logo após a tua formação, né? Tanto desafios quanto aprendizados, que eu acho que quase que andam juntos, né? Todo desafio ele traz junto um aprendizado.
Assim, e a questão de expectativa e realidade, né? Eu, pelo menos, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E a faculdade é uma coisa, mas o mercado de trabalho é totalmente outra, assim, é muito, muito diferente. E como é que foi isso Uhum. para ti, assim, depois que você foi para o mercado de trabalho? Não sei se eu posso falar assim, né? É estranho falar da medicina no mercado de trabalho, mas enfim, depois que tu foi para a prática, como é que foi, assim, os primeiros desafios? É muito desafiador trabalhar com as pessoas, especialmente com o nascimento, porque a gente lida com muita expectativa, né? Então, assim, muitas mulheres já. Tá dando para me escutar bem? Então, aham, Porque dá para tava escutar falhando antes. você e a Yara, eu E a acho, Yara? mas tá tranquila. Tá. Então, porque a gente lida então com muitas expectativas, né? Com muitas histórias de vida, e daí cada um espera uma coisa totalmente diferente, né? Então, eventualmente, a gente quer propor um parto normal para uma pessoa que de jeito nenhum não quer, né? Ou de repente o contrário, a gente precisa oferecer uma cesariana para uma pessoa que de jeito nenhum não quer. E, e as pessoas, muitas mulheres sonham com a maternidade desde que são crianças, né? Então é um evento muito importante. Eu sou uma. É um evento muito importante na vida de muita gente, e na verdade não é só da mulher, é de uma família inteira que está vivendo esse momento, né? As outras situações de saúde tá meio que cada um vivendo por si, mas o nascimento tá todo mundo envolvido, tá todo mundo esperando, tá todo mundo esperando a foto do neném, aquela notícia, tudo. Então, é muito delicado lidar com as expectativas, assim, eu acho isso bem desafiador. Sentir cada uma, sabe? O que que tá sentindo para esse momento, porque eu gosto muito de individualizar, né? Não gosto de empurrar abaixo a conduta, assim, é porque tá no livro, então vai isso para você, porque e ponto, sabe? Acho que a experiência de cada um é muito importante, eu pondero tudo isso junto. E outro desafio justamente é isso, que assim, acho que todos os médicos experimentam, que é a gente tem tudo no livro, a gente tem artigos, protocolos, mas a vida escapa totalmente aos protocolos, aos livros, ao que está escrito. Então, né, a gente tá lá, bom, é assim que trata isso, beleza, vamos lá. Daí a pessoa tem uma nuance que não se encaixa nem aqui nem ali, né? E a obstetrícia, ela é bem, falando da obstetrícia na parte médica mesmo, ela é de certa forma recente, assim, a gente não tem resposta para muita coisa, sabe? Então, para tomar decisão é bem desafiador muitas vezes, porque justamente o que a mulher às vezes chega para mim com uma condição, para a gente, né, para todos os médicos com uma condição, que a gente não tem uma resposta do realmente o que vamos fazer, o mais adequado é isso ou aquilo. Mas aí que entra a principal questão da humanização que eu acho, que é a decisão compartilhada, sabe? É a informação ao máximo, é compartilhar com a família, ó, teu caso é esse, o nosso desafio é esse, vamos por aqui ou vamos por ali? Temos duas possibilidades, talvez eu não saiba a verdade absoluta, nem como profissional e nem como alguém que está ali traduzindo o que está escrito no livro para a pessoa, mas vamos tomar essa decisão em conjunto, sabe? Porque porque é isso, como não existem verdades, existem possibilidades, existem vários caminhos, e é um evento que a mulher está sonhando há anos, que está uma família toda envolvida. Quando entra essa situação, eu gosto muito de tomar a decisão em conjunto. Esses tempos teve até uma mulher que me falou assim, não, boto na tua mão o que tu decidir. Daí nossa, para mim é muito mais difícil, sabe? Se a família me fala, não, a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, tá, ó, esses são os riscos, esses são os benefícios, ok. Que bom que vocês estão contentes que vocês estão, sabe, participando da decisão, assim. E e aí, por exemplo, até agora que eu estava contando essa história, me veio um acontecimento de semana passada, uma mulher que eu estava acompanhando, o caso dela, ela abriu com um quadro bem grave, assim, de hipertensão gestacional, e ela estava com 26 semanas, 26 semanas, e a gente já tinha que escolher entre a vida dela ou continuar a gestação, porque o bebê não tinha nenhum quilo, sabe? Nossa. E o bebê estava bem, mas ela já não mais, e daí
Tipo, vamos ganhar mais um dia e mais um dia. E aí não tem no livro assim, faça hoje ou faça amanhã. É tipo, faça quando esse exame alterar. Mas alteraram outros que não aqueles. Então escapa, sabe? Esse é o grande desafio, assim. E aí a gente conscientizando o casal e falando, não, a gente vai ter que interromper, vocês querem, vocês preferem esperar, é a vida de tal e tal que tá no jogo, né? E, Nossa, e como aí isso é esses são. importante, né? Assim, essa troca, compartilhar, né, o teu sentimento, a informação, a tua experiência, porque é isso, não é só você que está ali atuando, tem toda a história, a expectativa da pessoa, o que ela traz, o que ela gostaria, né? E é complicado, eu acho, você enfiar a goela abaixo, né? Qualquer decisão, assim, e como é lindo, assim, você poder olhar para essa particularidade, poder entender esse contexto todo da família que está passando, nossa, eu falo que você devia escrever um livro, né, com tantas histórias, porque cada gestante é tão única, né, é tão sagrada aquela história, tão rica, cheia de peculiaridades, cheia de desafios, mas também cheia de mais ainda superação, né? Então, nossa, e acaba, eu acho, né, que tu acaba se envolvendo de certa forma, né? Não tem, acho que como fechar a porta do consultório e pronto, encerrou o expediente. Acho que é difícil, né? Ainda mais sendo mulher, eu acho que a gente se identifica, né? A gente torce por ela, a gente vibra por ela. Não sei como é que é pra Uhum. ti, assim, mas quando eu fico sabendo, às vezes eu nem conheço pessoalmente uma mulher que pariu, meu Deus, eu fico o dia inteiro em êxtase, assim, eu fico muito feliz. É muito bom. Sempre que alguém nasce, eu mando pra ti, né? A Nossa, Nusa pariu! meu Deus, não tem noção, assim, eu fico irradiante. Nossa, é um presente pra mim. É que a gente sabe que é sempre uma vitória, né? E trabalhar com a vida. Hoje eu estava conversando também com uma mulher que ela falava sobre medo da morte, assim. Ela, nossa, mas eu fico pensando em morte, ela tá gestando. Mas eu falei, gente, é porque vida e morte são duas faces da mesma moeda. Então, quando a gente tá ali olhando para a vida diretamente, acaba vindo pensamentos de medo da morte, né? Se a gente está distraído aí, vivendo o dia a dia, que a gente nem pensa sobre a vida, eventualmente a gente nem pensa sobre a morte, né? Eu lembro que inclusive, aí na minha vivência da minha gestação, não sei como foi pra ti, mas isso foi algo que eu tinha que superar, volta e meia, assim, né? Porque a gente tá na chuva, assim, né? Uma vez quando eu me vi grávida, eu falei, gente, eu sei de todas as coisas que podem acontecer com uma grávida, por que que eu engravidei? Né? Aí, claro, viver é isso, né? É se expor. E não dá pra. Bom, cada um decide os riscos que vai correr, né? E os riscos calculados, e maternidade é isso, a gente tem que encarar. E eu acho que é importante também, durante o pré-natal, durante a fase de gestação, que a mulher reflita sobre a, a não-vida, né? A morte. Porque eu acho que o parto, inclusive, é um grande portal, assim, entre a vida e a morte, né? É um momento muito delicado, um momento de muito poder, mas é um momento delicado. Eu tenho a impressão que a mulher vai lá e encara e deve ser uma das razões porque é tão desafiador também a gente passar por ele, inclusive com dor, né? Apesar dele poder também ser prazeroso, mas envolve a sensação da dor, né? Uhum. Porque a gente tem que encarar a morte de certa forma, né? E que a gente também desenvolva, igual tu falou, é importante a gente falar mais sobre a vida, sobre o nascimento, igual como é sobre pra gente falar sobre a morte, né? Que Uhum. também são tabus, assim, né? A gente não fala e quase a gente não gosta nem de usar a palavra. Eu até no meus nas minhas últimas semanas de gestação, quando eu passava por uma funerária, eu virava a cara, porque, sabe? Eu tinha desenvolvido aquilo, assim, o que que eu tinha que encarar, quais eram os riscos que eu ia passar e tudo aquilo, mas um medo tremendo de perder, né? Porque tu já tinha Você sido já tá exposto àquele apegada, amor, né?
absurdo, aham, né? Porque eu acho que uma coisa, a minha experiência de gestação era assim, eu ia vindo um amor que eu não sabia da onde, assim, acordava eu amor, amor, amor e, né, e bem apegada, como tu falou, já com a criança, já constrói uma relação ali. E aí a gente já tem tem uma música que diz não existe amor sem medo, né? Não sei, mas aí já vem o medo. Eu lembro que teve essa fase assim de, sabe, não quero nem olhar para funerária assim, porque só de passar pela cabeça já era desesperador assim, né? No meu ver, sabe, Estê, para mim, na gestação vem muita coisa à tona. A gente está com o campo mais aberto, né? A gente está mais vulnerável. Então, muitas questões nossas que não foram trabalhadas, e às vezes isso fala do nosso parto, inclusive, do sentimento que a nossa mãe teve, tudo isso está registrado nas nossas células. E aí é como uma varinha, uma vassourinha que vai varrendo, varrendo, e isso vai subindo e vai vindo à tona, né? Então, por isso que eu falo, cara, a natureza ela é muito sábia, ela te dá 9 meses, até mais às vezes, ou às vezes menos, para você se preparar, né? Não é simplesmente engravidei e pronto, agora vamos esperar o dia do parto. Gente, tem todo esse tempo para a gente se trabalhar, sabe? Para olhar para essas Uhum, emoções, esses sentimentos, todo esse medo, estudar o que você quer, o que você não quer, ler relatos, sabe? Eu ia na casa das pessoas, pessoas que eu nem conhecia, porque como eu fiz a escolha do parto domiciliar, né? Eu fui na casa da pessoa, conhecer a história dela, como que foi para ela, sabe? Para mim era um néctar, assim, beber de experiências, e principalmente experiências positivas, assim, que foram inspirações para mim, né? Então, eu fui me nutrindo de tanta informação, de tanta gente maravilhosa como você, né, que cuidou de mim também, que assim, eu tava muito pronta pro parto, sabe? Eu tava muito tipo, eu quero parir, eu tava assim, inclusive, querendo sentir a dor, assim, eu tava, na verdade, não é que eu queria sentir a dor, mas eu estava curiosa, de como eu ia me portar diante da dor, como que eu ia peitar tudo isso, como que eu ia atravessar. E como você falou, uma parte nossa realmente morre, porque a gente fala do recém-nascido, mas é uma recém-mãe também, né? Tipo, até ontem eu era uma pessoa, agora tem mais uma ali e é para a vida toda. O teu status de mãe é para a vida toda, né? Então é uma mudança assim absurda. E se você não tá com, digamos, ancorada, se você não tem um grupo de apoio, se você não tem informação, se você não se olhou, gente, já é desafiador com tudo isso, né? Estruturado. uhum, Mas aí fica uhum, muito mais desafiador e você não acaba não desfrutando do que pode ser muito belo, muito amoroso, muito leve. Pode ser assim uhum, também, apesar dos desafios, né? Mas se você uhum, não olhou para toda a tua história, para, enfim, para tua estrutura, para tua base, realmente fica mais. Ai, tem outra maravilhosa que entrou ali, a uhum. Flávia, que também teve acompanhamento da doutora Stefani, né? Ai, gente, olha, só gente linda aqui. A Helena também tá aí, meu Deus, é um amor gigante. Gente, assim, ó, e fica, como é que eu posso dizer? A gente se une tão mais, né? Nessa questão da Uhum, maternidade, é um laço que a gente constrói com as mulheres que estão acompanhando, que estão vibrando, estão torcendo. E essa uhum, questão da sororidade, né? Tipo, eu sei o que tu está passando, né? E eu tô aqui, tô contigo, sabe? Tamo junto. uhum, É uhum. muito lindo, gente. É uma força que não existe igual, sabe? Nada abala isso, né? Esse poder feminino, o poder que a gente tem, que a gente se reconhece uma nas outras. Isso é muito lindo. Sim. E eu concordo contigo, assim, quando alguém engravida, uma das razões para eu me alegrar muito, né, além da vida em si, é porque eu acho que a gestação é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Porque, como tu falou, eu acho que a gestação vai vir mostrando bem alguns pontinhos que podem ter ficado ainda
não bem resolvidos, assim, né? Hum. Então, eles vão aflorar. Eu tenho essa impressão, que eles vêm e afloram na gestação, às vezes no processo de concepção, ou no descobrir a gravidez. Obrigada, Bianca. Ai, Ou no processo de se preparar para o parto, ou inclusive durante o trabalho de parto, né? A gente escuta muitas histórias de mulheres que tava demorando para entrar em trabalho de parto, não ia, de repente virava uma chave, conversava com alguém, resolvia um probleminha que precisava resolver com alguém da família, com mãe, com marido, com irmão, e, né? E daí em seguida parece que o corpo vira uma chave, assim, e vai. E isso durante o trabalho de parto, e são muitas histórias assim, né? Então eu considero que a gestação traz assim como uma oportunidade de te mostrar, assim, igual, por exemplo, igual eu falei, não queria olhar para a morte, né? Então vamos conversar sobre a morte, né? Ou sobre se expor. Cada um, eu gosto muito de perguntar para as mulheres, qual é o teu medo? O teu medo é de sangue? O teu medo é de morrer? O teu medo é de desmaiar? Porque ali no teu medo a gente pode dissolver alguma coisa e de repente assim tu fica mais limpa mesmo, mais leve, porque eu acho que isso de dilatar, né, que então para o bebê nascer a mulher tem que dilatar, né, ter uma dilatação máxima, né, o útero ele expande ao máximo e numa analogia assim, porque eu acho que corpo e mente são a mesma coisa, né, e os músculos acabam sendo um reflexo da mente também. A mente tem que estar dilatada, né? Para o músculo dilatar, relaxar. A mente também precisa estar nessa condição. Então, se a mulher está tensa, tem alguma coisa, algum ponto que não dissolveu, que ainda segura ela, eventualmente isso pode ser alguma coisa que pode também não fazer a dilatar. E isso também é uma coisa que eu falo para as mulheres que às vezes me procuram falando, eu não quero cesárea de jeito nenhum. Eu falo, isso é uma trava para uma dilatação. A gente tem que estar numa postura de dilatação completa, que é tipo, eu aceito todas as possibilidades que estão. Eu tenho minhas preferências. Obrigada, Fátima. Eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus desejos, eu tenho minhas vontades, eu tenho meus medos, mas eu me coloco aberta para o que vai acontecer. E aí as coisas acontecem, né? O músculo vai ser um reflexo também da mente, assim, essa. E por isso eu acho tão importante olhar para os medos, olhar para as questões familiares, para coisas não resolvidas. Eu acho que a gestação vem mostrando, né? Ela vem pipocando. Para mim, eu lembro que pegava muito a questão de eu me expor, sabia? Eu tinha uma certa vergonha, tipo, o que vão falar de mim, sabe? Porque eu parei, porque, por eu ser médica, né, obstetra e tal, as pessoas geralmente esperam uma cesárea e daí eu tinha optado por ter parto normal. E aí na minha cabeça, tá, podia que não tenha nada a ver isso, mas na minha cabeça eu tinha isso do tipo, mais o que as pessoas vão pensar, sabe? Então, uma trava ridícula, totalmente desnecessária, né? Porque no mais estava tudo certo. E aí eu fui lidando com isso, sabe? Do tipo, nossa, eu não posso mais viver carregando esse tipo de pensamento, porque não é só em relação ao parto, isso se aplica para tudo na vida, né? E total, é geralmente o um medo que a reflexo, pessoa né? tem, não é só em relação ao parto, é em relação se aplica em várias outras faces da vida da pessoa. E aí a gestação vem como uma oportunidade de tu virar e eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, isso não cabe mais, né? Eu não fazer uma coisa que eu quero, que pra mim faz todo sentido, porque os outros vão pensar. E aí, pronto, chave virada, né? Fluir. É só alegria, só alegria. Eu lembro do Dr. Paulo, esse que me acompanhou depois que você teve a Yara, ele falava assim que o parto, ele é aqui, ele é mental, é isso que você falou, assim, é muito Uhum, mental. Quantas histórias, né, de bebê que estava sentado e aí prestes, né, ao dia do previsto do parto e aí a situação foi resolvida e aí o bebê voltou a virar. Nossa, tem várias histórias assim, né? Tanto é que uhum, no Despertar da Gestante eu trabalho muito essa questão.
Você falou do medo, né? Que você pergunta para gestante, para tuas pacientes, qual é o seu medo. No questionário que eu faço para a gestante se inscrever, tem essa pergunta também. Olha, que sintonia, né? Eu pergunto, qual que é Aham. o seu medo? Porque é ali que está a chave, é ali que a gente vai ter que dar uma mergulhada para ver como trabalhar. E às vezes é ridículo mesmo, né? Porque é ilusório. Nossos medos, eles são muito ilusórios, só que, ao mesmo tempo, eles são legítimos, né? Você não pode Uhum. ignorar. Você tem que olhar, acolher com carinho, porque se não for agora, vai ser no parto, vai ser no puerpério, ou vai ser depois com a tua criança. Não adianta, a sujeira que está Uhum. embaixo do tapete, uma hora ela vai vir para fora e aí você vai acumulando se você não faz esse processo, né? E aí eu lembro assim que tudo que tinha para resolver, né? Que eu tivesse consciente, pelo menos, que eu fizesse na gestação, porque eu não queria passar para o meu filho, sabe? Eu tinha muito essa preocupação, assim, eu não quero passar nenhuma doença, nenhum trauma, eu quero que ele venha o mais puro possível, mais curado possível, que ele não precise curar o que eu não curei, sabe, assim? Então, da gente tomar para si essa autorresponsabilidade, né? Já que tem ainda junto essa potência do amor, né? Porque, meu Deus, é um negócio absurdo, assim, que a gente não tem nem como explicar. Aproveitar tudo isso para se trabalhar, para evoluir, para curar. Ai, gente, é muito lindo. Eu amo falar desses temas também. Também me empolgo, assim. Mas ali você falou um pouquinho, mas eu vou pedir para você falar mais, se possível, né? Sobre as tuas escolhas na gestação, assim, como que isso chegou para você e por que que você escolheu, ou enfim, se foi algo que você sempre quis, ou como é que foi esse processo, assim, né? Das escolhas da gestação e para o parto, né? Uhum. Eu, assim, eu sempre tinha uma intuição comigo de que eu, tipo, teria um parto normal tranquilo, assim. E aí, além disso, eu queria muito sentir o que as mulheres sentiam, sabe? Eu fazia questão, assim, eu falei, eu preciso saber o que elas experimentam aqui, porque eu acompanhava muito o parto, né? E sempre dando força para as mulheres, vai, você consegue, tá, tá, tá. E acabava o parto e eu olhava para aquilo e falava, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Isso é um milagre. Eu olhava o neném, olhava para a mulher. E aí eu pensava, eu preciso saber do que eu tô falando, porque eu indicava para as mulheres, mas sem propriedade, digamos, eu me sentia, né? Aí eu tinha muita vontade de sentir tudo aquilo, assim, tudo que fosse possível. Era um desejo, era até um ego meio obstétrico, assim, né, como pessoa, mas assim, querendo fazer uma experiência profissional, assim, não me orgulho disso, mas eu Não, eu queria, eu adorei o queria. termo. Ego obstétrico foi demais. Mas era por uma boa causa, né? Achei super. Sim, eu queria sentir assim como como mulher, como pessoa, como uma experiência, né? Também queria sentir essa potência do que se tratava e também para oferecer o trabalho, assim, eu queria saber o que era aquilo afinal. Então, eu sempre durante a gestação me cuidei com esse enfoque, assim, porque a minha vontade era de ter um parto o mais natural possível. E aí a gestação foi correndo bem, bem legal, bem tranquila, assim. Foi tudo certo. Um dos meus medos absurdos era que, tipo, meu marido é muito alto. Daí eu, meu Deus, eu vou ter bebezão. Coisas que a gente carrega, né? Como obstetrícia, um grande cuidado meu era de tentar não ficar tão poluída de tanta informação inútil, sabe? Pra me conectar, assim. E aí foi legal que daí quando eu tava com 5 meses de gestação, eu me mudei, né, de Curitiba para Jaraguá. E daí aqui eu não tinha emprego, digamos. Então eu tive a oportunidade de viver a minha gestação e aí se tornou o meu objeto de estudo perfeito, assim. Eu tava amando sentir tudo aquilo, sabe? Pela primeira vez em muitos anos eu tinha um pouquinho de tempo livre, que a gente vem numa de sempre, né, estudando, estudando, trabalhando, trabalhando. E aí eu tava lá
com 5 meses, mais ou menos, com bastante disponibilidade de tempo. Então, um monte de livro que eu queria ler sobre gestação, sem ser sobre livro de obstetrícia, podendo sentir, podendo viver aquilo na pele, sabe? Então, isso foi muito legal e propiciou que tudo corresse bem também, né? Pude me dedicar, podia dormir bem, comer bem, me exercitar, ia na Inspire fazer yoga, que também foi incrível, né? Ali eu tinha minha rede de apoio, que eu estava voltando para Jaraguá, já não tinha mais muita rede aqui, né? Tinha minha família, mas não muito mais, não tinha grupo de trabalho, nada. E aí foi bem bom também essa rede ali, né? E aprendi muito contigo, inclusive, né? Porque daí eu comecei a acompanhar teu pré-natal e tu veio com um olhar também bem novo sobre coisas que eu desconhecia e tu falava, meu Deus, mas faz todo sentido, sabe? Coisas que me aproximaram mais, assim, da minha gestação, da minha experiência de gestação durante isso, eu ia tentando me aproximar dessa vivência da forma mais humana possível, assim, sabe? Da parte menos médica, assim, para não poluir mesmo minha vivência, para não distorcer, porque aí a gente vai sentindo muito a natureza. Eu tive essa sensação, assim, eu fui me sentindo mamífera, sabe? Fui me sentindo muito parte da terra, assim, porque, de certa forma, eu criando, né? Sentindo um ser ali crescendo, sem eu precisar fazer absolutamente nada, sentindo que tinha uma força criando tudo através de mim e podendo experienciar isso. Se eu estivesse trabalhando muito, talvez nem teria tido essa oportunidade, assim. Mas aí, sentindo tudo isso e me aproximando cada vez mais da minha humanidade, de certa forma, animalidade, né? Porque a gente é animal. Então isso enriqueceu muito assim a minha vivência, o meu olhar sobre sobre a gestação, né? Sobre a gestação. Foi muito engrandecedor assim. E e aí eu acho que cada vivência dessa, cada oportunidade de sentir o meu corpo fazendo tudo isso, apesar de mim, me fortalecia em tentar tornar todo esse processo o menos racional possível. Então, tentar não ficar apenas pirando com coisas obstétricas, assim, sabe? Que poderia, talvez, de certa forma, diminuir, tornar menos prazerosa e menos legal, assim, a minha vivência, né, como mãe. Então, havia, assim, esse olhar obstetra, e esse olhar do deixar a obstetrícia de lado, assim, e especialmente para o parto, né, que eu achava mais importante, assim, é que no momento do parto eu fosse uma mulher recebendo seu neném, uma mulher vivendo a sua experiência de maternidade e não a obstetra, que quando tu me perguntou quem é você, eu tento não responder, eu sou né, eu sou obstetra, assim, eu trabalho com obstetrícia, para que a gente acaba incorporando, não adianta, né? Mas Mas vai mas eu tão procuro além, né? Vai tão além que tem, acaba resumindo muito, né? Apenas a profissão. é, mas naquele momento do parto em especial eu imaginava que eu estar muito obstetra poderia ser a causa de um não sucesso, assim, na minha experiência, né? Tipo, que eu poderia ficar pensando a gente sabe que como com o neocórtex trabalhando, ele pode influenciar a liberação dos hormônios que a gente precisa para parir, amamentar, que são hormônios bem primitivos, né? E aí o raciocínio tal poderia me deixar num lugar muito mental e aquilo não acontecer. Então eu tinha essa preocupação assim de me entregar. E aí eu não podia ficar 9 meses mental e no último dia não, né? Então eu já vim com esse preparo antes, assim. Então as práticas de yoga, de meditação, de tudo, assim. As minhas conversas, eu também gostava muito de escutar relatos. E eu também fui na casa de uma mulher escutar e ler, e chegar num ponto em que eu falei, agora eu não vou mais ler, agora eu não vou mais ficar dando material mental, assim, agora eu vou experimentar e sentir meu corpo e confiar na vida, assim, sabe? Claro, fazia meu pré-natal, né? Fazia o acompanhamento, tudo certinho, mas fora isso, foi pura dedicação para a experiência, assim, da maternidade. E aí eu sou muito grata por isso ter acontecido, assim, dessa forma que foi, sabe?
porque deu para viver bem vivido, assim, todo dia, toda noite. Inclusive o momento do parto e o puerpério também, né? Porque eu não estava vinculada com nada, com nenhuma história, assim, profissional ainda aqui. Aí deu para mergulhar de verdade, assim, nesse universo que a gente é fascinada, né? Não tem como não ser depois que tu vive isso, né? Com todas as tuas vísceras, com todo o teu corpo, né? Nossa, Uhum, incrível, uhum, incrível te escutar, assim, da saudade, né? Da saudade dessa gestação tão bem vivida, como tu falou, como isso faz toda a diferença, né? De você se permitir ser gestante, você é, entrar mesmo nos sentimentos, nas sensações do corpo físico, nessa transformação que parece muito tempo, mas não é. Passa rápido e é tanta transformação, na verdade, para pouco tempo, né? Que é difícil até de assimilar tudo. E se você joga isso pela janela, é uma pena, né? Até mesmo uhum, o parto, assim, eu fico com pena, assim, de quem não quis passar por isso, por essa experiência, porque ela é tão grandiosa, ela é tão gratificante, assim, que, que eu sou muito grata mesmo também por né, ter me permitido, por ter mergulhado nesse universo, assim, nossa, faz a vida se divide, né, antes e depois. uhum, uhum. Ai, que É uma lindo. expansão, né? Uma expansão. Eu falo que é o Big Bang, né? Boa, Você adorei. cria, acabou de gerar um novo universo ali. É verdade. E depois você nutre ainda, né? Continua nutrindo esse universo com a amamentação, com amor, com olhar, com tudo isso, né? E esse Uhum, vínculo que é tão potente para a vida toda, assim, nossa, é muito mágico mesmo. uhum, uhum. E assim, aí o que que mudou, né, nesse olhar depois de parir, depois de ter gestado, o que que você sente que mudou com relação às outras gestantes, com as suas pacientes que vieram depois, depois que a Yara nasceu, né, virou alguma chave, algumas talvez, como é que mudou esse olhar, assim, após passar pela experiência? Mudou tudo, né? Com certeza, assim, quando tu passa, né, por uma experiência, a empatia, a gente tem empatia, mas eu sinto que é de outro lugar, né? As apreensões, as angústias, ai, Carol. Só elogios aí para a doutora Stefani, olha, mas é merecido mesmo. Uhum. Carol tá uma mamãe incrível, ela tá prestes a viver um Big Bang também. Eba! Vamos E vibrar. aí, uhum. Eu acho que, assim, a gente imaginar quais são as angústias que cada mulher sente, porque às vezes num lugar médico a gente fica muito tecnocrata, assim, e, e não entende que a pessoa pode sofrer por uma coisa boba, sabe? Porque aquilo é só aquilo, né? Isso de tu estar em outro lugar muda muito. E especialmente em relação ao parto, assim, sabe? Por ter vivido, por ter sentido o que as mulheres sentem. Claro, cada uma sente de uma forma, né? Mas eu acho que assim, eu tive uma experiência muito feliz, muito legal assim de parto. Foi assim muito melhor do que eu imaginava, mas assim, eu acho que hoje eu olho para as mulheres parindo e eu entendo que não cabe nenhuma dor a mais do que a própria dor do processo, sabe? Que ela é o limite, assim, é o máximo que a gente deve experienciar, assim. E aí esse cuidado de preservá-las, assim, sabe? De preservar a mulher de ter que passar por qualquer coisa além do que a própria gestação e o parto já vai fazer ela passar, sabe? Isso é uma coisa que eu carrego muito, assim, agora
Ai, meu Deus, a Ana Lu que tava, tá? A Ana Lu que me assistiu. Ela veio, foi muito, muito mágica, assim, essa vinda dela pra cá. Mas assim, é isso que eu vejo muito hoje em dia, assim, né? Que eu voltei para a maternidade, eu vejo que eu fazia coisas que eu não me orgulho, mesmo achando que eu estava fazendo uma assistência bem legal, sabe? Inclusive, no meu trabalho de parto, assim, teve um momento em que eu chorei um choro que não parecia meu, assim, sabe? Eu vinha de um outro lugar e daí parecia que eu chorava o choro de muitas mulheres, assim, que haviam passado por aquilo talvez de uma forma não tão legal, assim, sabe, sem estar disposta a passar, e sei lá em que condições, assim, parecia que vinha de um outro lugar, assim, até o Gustavo, que é meu marido, né, me olhou naquela hora e falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, Gus, eu não sei, não é de mim, assim, e, e algumas vivências, assim, de algum, é, por exemplo, algumas dores que eu tive, assim, no pós-parto, em que eu via que, tipo, eu abordava nos outros de outra forma e que eu via ali que eu pensei, eu não teria tolerado, sabe? Eu teria batido em mim. Essas coisas mudaram muito, assim. Mas, principalmente, a confiança, sabe? Eu acho que aumentou ainda mais a minha confiança no processo, né? De que sim, acontece e vale a pena, né? Que nem De você dar fala, essa. né? Não tem por onde o bebê sair. Ele vai sair ali por baixo, né? Porque não tem outro buraco por onde o bebê vai sair, né? Então, essa confiança, nossa, o nosso corpo foi feito para isso, né? Nossa ancestralidade, nosso povo está aqui hoje graças às mulheres que pariram, né? E pariram muitas vezes sozinhas, muitas vezes desassistidas, né? Então, confiar nessa força da natureza e dar todo esse suporte, esse apoio, como você falou, né? O que você puder fazer para amenizar a dor no sentido, às vezes emocional, enfim, acho que esse é um apoio importante, né? Que na verdade Uhum. vem desde que a pessoa faz o primeiro contato, né? Não é só ali no, na hora do parto, né? Se você tem a possibilidade de oferecer, né, esse suporte para a pessoa, inclusive de mostrar o quão ela é poderosa, né? Dar essa tranquilidade para a pessoa, nossa, Uhum. é maravilhoso, assim. Sim, é um resgate da confiança. A gente aprende a duvidar muito da gente, né? Muitas vezes a gente confia mais no outro que você nem conhece, né? Tipo, ai, faz você, eu acho que você vai fazer melhor do que eu, assim, eu não dou conta, eu não sou boa, eu isso, eu aquilo. E pro parto é muito um resgate desse lugar de sim, você consegue, né? Não só parir, mas assim, um monte de coisa. Oh, vai muito E além. aí, eu sempre foco nisso, assim, para mulheres que às vezes eu não tenho muita oportunidade de tempo, de convivência, de construção de algo no pré-natal, que esse é um grande desafio da prática também, sabe? A Sim, gente, plantão, que é uma mulher que a gente não fez acompanhamento, né? contato antes, né? A mulher não sabe quem é você, você não sabe quem é ela. Ou às vezes você conhece uma, duas vezes antes do parto, e daí eu acho que a mulher, eu falo assim, ó, confia em ti, confia em mim, confia na uma força maior. Pergunto, né, se confia em algo a mais, algo além, se tem alguma religião, e eu acho que é o tripé da confiança, assim, sabe? Porque quando tu vai na confiança, tipo, quem confia se entrega, né? E quando você entrega, você não fica se resistindo aqui ou ali. E é uma forma mais rápida, assim, da gente ir para um lugar de entrega no parto, assim, né? No nascimento como um todo. E até, é verdade, eu fiz um post sobre isso, né? E eu coloquei a confiança no nascimento como um todo, porque mesmo que a mulher vai viver uma cesariana, ela também tem que ir para esse momento com sensação de confiança. Eu acho que mais ainda do que quem vai parir, porque imagina a sensação de que tem alguém abrindo o teu corpo, né? E você não tá vendo nada, É uma você tá. cirurgia, né? As pessoas esquecem disso, né? É uma cirurgia É. agora não sei se é médio porte, mas não é uma cirurgiazinha qualquer. Envolve vários Uhum. riscos, né? Também. Ai, tá Então, a mulher para acabando. viver.
É? Mas para viver tem que viver esse momento com confiança, né? Para que Exatamente. seja para que seja feliz. Poxa, é o dia um dos dias mais inesquecíveis e especiais da nossa vida, né? É verdade. Estê, muito, muito obrigada. Obrigada, pessoal que esteve aí com a gente. Acompanhe o trabalho dela no Instagram, da Inspire. E nos vemos em breve. Gratidão.